de audiência nos sites de grandes mídias e nas redes na noite desta segunda-feira. Big Brother Brasil com quase 2 milhões de tweets. Coronavírus com 2 casos confirmados no Brasil até então. Velório do sertanejo Henrique e um peixe-morcego foram os outros campeões de audiência. E então já eram 5 mortos e 60 os desabrigados pelas chuvas no Rio. Nesta terça-feira, de madrugada chuvosa, pelo menos 13 mortos e 45 desaparecidos na Baixada Santista. E não provocou comoção alguma uma manchete. Moro politiza fim do motim da PM no Ceará e não vê radicalismo mesmo após 241 assassinatos em 9 dias. Motim de PMs e em 9 dias 241 assassinatos, ou seja, 26 assassinados por dia, e o ministro dito da Justiça, Moro, não vê radicalismo algum. Há dias, nesse mesmo Ceará, Moro posou para imagens em cima de um tanque. Isso enquanto se debatia golpe de Estado. No dialeto morês, o ministro concluiu: a paralisação de PMs no Ceará é ilegal, mas policial não pode ser tratado como criminoso. Vocês entenderam? É crime, mas no mundo de Moro, os que cometem crimes não são criminosos se forem policiais, se forem do time dele. A Força Nacional foi enviada por Moro ao Ceará para enfrentar uma paralisação ilegal. O comandante da força, Coronel Aginaldo de Oliveira, discursou para os amotinados ao final do motim e elogiou os amotinados, dizendo: os senhores vão sair daqui do tamanho do Brasil. Vocês são gigantes, são monstros. Aginaldo é o marido de Carla Zambelli, a deputada federal do PSL paulista que apoia a manifestação contra o Congresso, ao qual ela serve, e o Supremo. Mas voltemos ao Moro. O ministro da Justiça ordenou a abertura de inquérito por apologia ao crime. Inquérito contra autores de 3 cartazes do Facada Fest, festival de música punk no Pará. Crimes contra a honra e apologia ao homicídio, disse Moro. Num cartaz, o palhaço Bozo com faixa presidencial e empalado com lápis. Noutro, com o bigode de Hitler, Bolsonaro vomita enquanto florestas e favelas pegam fogo. Por fim, num terceiro cartaz, a cabeça do presidente é decapitada por uma índia. Nada mais punk do que isso. Pode ser, de péssimo gosto artístico, mas são cartazes pregados nas paredes. Mas incomodaram profundamente o Moro, ministro da Justiça. O mesmo Moro que no Ceará trepou num tanque de guerra e que não viu radicalismo algum no motim da PM que deixou 241 assassinados em 9 dias. O Moro que se choca com 3 cartazes é o mesmo Moro que, juiz, não disse um A quando no seu Paraná tiros acertaram a caravana de um ex-presidente da República, Lula. Nem um pio, nem dele, nem de Dallagnol, nem de qualquer dos integrantes da Lava Jato. Estrondoso silêncio também quando, em Curitiba, tiros atingiram o pescoço de um militante no acampamento pró-Lula em frente à sede da Polícia Federal. No Twitter, o desmemoriado Moro agora enfrenta cartazes de punks do Pará e pergunta: se fosse outro agente político ou outra pessoa concreta, estariam liberadas a ofensa ou a apologia ao crime? Não tem memória, né? Silêncio diante de tiros e incontáveis ofensas e agressões e inquérito contra cartazes. Por quê? Porque Moro sempre teve Lula e companhia como adversários e escada para o seu projeto político. Projeto político de Moro e dos seus
ainda enquanto juiz. A história registra fartamente. Recordemos, tudo feito, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos doou 2,5 bilhões para a Lava Jato e uma futura fundação que teria civis combatendo a corrupção. 500 milhões a mais do que todo o fundo partidário de 2020. Desce o pano. Moro, ministro de Bolsonaro, é o juiz que requentou e relançou delação de Palocci a 6 dias da eleição presidencial. É o mesmo juiz do grampo, ilegal, segundo ministros do próprio Supremo, contra a ex-presidente Dilma, naquela conversa com Lula. Aquilo foi e é fazer política. Em um país de democracia minimamente madura, o juiz perderia ao menos o cargo, como perderiam outros juízes. Em entrevista a Fábio Panunzio, o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, revelou: Thompson Flores, então presidente do TRF4, pediu a Jungmann para descumprir uma ordem judicial. A operação envolveu Moro, que estava de férias e, portanto, sem jurisdição, não poderia ter se envolvido. No dia 8 de julho de 2018, o juiz federal Rogério Favretto, do TRF4, de plantão, determinou a libertação imediata de Lula. Por ser o plantonista, Favretto era o TRF naquele momento. Só o Superior Tribunal de Justiça teria autoridade acima de Favretto naquele episódio. Quem conta o desfecho é o próprio então ministro Jungmann, que depois alegaria não ter dito isso que você, amiga, amigo, ouve e vê agora. Eu então retruquei para ele: se Dr. Thompson Flores me permita, eu não posso fazer isso. Não posso. Eu sou o ministro, tá certo, da Segurança Pública, mas eu não posso fazer isso, tá certo? Acho que o senhor talvez na pressa tenha se esquecido, é normal, mas de fato isso está totalmente sobre o controle do judiciário. E qualquer ação minha, eu poderei ser imputado, a mim imputado, obstrução de justiça. Kátia Seabra e Ítalo Nogueira informam na Folha. O capitão Adriano da Nóbrega trabalhava para um bicheiro quando foi homenageado como herói por Bolsonaro. O bicheiro Alcebiades Garcia, o Bide que foi assassinado no último dia 25 de fevereiro com 20 tiros. Moro mantém silêncio obsequioso diante do cipual Flávio Queiroz, Adriano da Nóbrega, milicianato e companhia. Moro, que em meio à eleição, ainda juiz que julgava Lula, conversou com o vice Mourão sobre ser ministro de Bolsonaro. E quais são os caminhos de Moro hoje? Pode ser ministro do Supremo indicado por Bolsonaro, ou pode ser o vice em 22, ou será candidato a presidente. Nessa hipótese, se eles todos se mantiverem no poder, será inevitável uma ruptura com Bolsonaro. Bolsonaro deu a Moro o tal superministério, com o COAF, que rastreava movimentações financeiras. Bolsonaro, entre outras, logo tirou de Moro ministro o COAF, que hoje se chama UIF e está no Banco Central. Por que tirou? Imaginem Moro rastreando o dinheiro do milicianato e tudo mais no Rio de Janeiro. Moro é o ministro mais popular do governo. Hoje é indemissível por Bolsonaro. Moro juiz alimentou grande parte da mídia tradicional com o banquete de informações vazadas pela sua Lava Jato. Construiu sólida aliança com corporações de mídia, a mais sólida com a Globo, onde segue intocável. Blindagem, por exemplo, quando da exposição dos intestinos da Lava Jato pela Vaza Jato do Intercept. Blindagem que mantém sem maiores arranhões a imagem de Moro perante as grandes massas, até agora. Moro terá pela frente um juiz de verdade. Há outros, diga-se, no mesmo Supremo Tribunal. Mas esse é o decano, por seu saber respeitadíssimo no mundo jurídico, dentro e fora do Supremo. O juiz é Celso de Mello, que se aposentará em novembro para dar lugar a alguém do Bolsonistão.
O ministro Celso de Mello disse há uma semana que Bolsonaro não está à altura da presidência da República. Nos anos 70, promotor em São Paulo, Celso de Mello foi duro crítico de ilegalidades da ditadura. O coronel Erasmo Dias, então famigerado secretário de Segurança, o tinha como inimigo. No Supremo há 20 anos, não se espere ver esse ministro sendo tangido por mídias e ruas, como outros, obviamente, são. No chamado mensalão, Celso de Mello foi duríssimo com o PT e dirigentes em seus votos e julgamento. Mas na hora de decidir se os réus teriam direito aos embargos infringentes, o último recurso no próprio Supremo, Celso de Mello votou pelo direito dos réus. Votou contra o desejo quase unânime da mídia tradicional, das ruas de então e de vários ministros, Gilmar Mendes à frente deles. O voto do decano soou como aula de direito mesmo para os leigos, como nós. Celso de Mello se recupera de uma cirurgia no fêmur. Quando voltar ao STF, julgará a conduta do Moro juiz no julgamento de Lula. Se entender que Moro agiu com parcialidade, a condenação será anulada. Se entender que Moro foi imparcial, será mantida. Qualquer decisão trará consequências jurídicas e políticas. Seja qual for, decisão extraordinariamente difícil, de ainda imensurável importância e impacto político. De qualquer forma, um julgamento fundamental para o futuro do Brasil. Vale o direito, minimamente que seja, ou valerá o direito do mundo de Moro e os seus? O voto de Celso de Mello ditará rumos e limites legais para o aparelho judiciário. E qual será o alcance do direito para os cidadãos? Do ponto de vista político, se Moro vencer, seu caminho estará totalmente aberto, com tudo já visto e com o que significa o mundo de Moro, inclusive para as ambições de Bolsonaro.